Glória a Deus. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis. Abra comigo lá, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Abra, por favor, a sua Bíblia. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 12. Um texto conhecidíssimo, um texto realmente onde o Senhor, através da vida de Abrão, no caso, dá um start no propósito a qual Abrão precisava viver diante de Deus pela palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, o texto sagrado diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua fidelidade mais uma vez, pela tua bondade, pela tua graça, que o Senhor realmente fale aos nossos corações e nós possamos, nesse momento, estar com os corações prontos e preparados para ouvir a tua voz e que possamos viver os propósitos a qual o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem de hoje é siga em frente. Fala para quem está perto de você aí na sua casa, sua família, seus filhos, seu cônjuge, fala assim: siga em frente. E foi realmente o que aconteceu com Abrão. Abrão recebe a palavra do Senhor. Abrão, ele é visitado pelo Senhor através de uma mensagem. Deus vem com uma palavra, estabelece um propósito para Abrão, mas antes de liberar uma palavra de promessa, Deus vem com uma condição. E é isso que realmente eu quero conversar com você nesse dia. Como nós realmente reagimos diante daquilo que Deus está falando. Como nós estamos reagindo diante daquilo que Deus está fazendo, estabelecendo como um propósito para as nossas vidas. Abrão, já idoso, com 75 anos de idade, um homem próspero financeiramente, um homem próspero materialmente, um homem que não tinha propósito nenhum ou motivação nenhuma para sair de onde ele estava e seguir para uma terra estrangeira, peregrinar numa terra estrangeira. Não tinha motivo algum para deixar todos os seus apoios naturais para viver debaixo de uma palavra. Apenas uma direção. E o verbo que Deus está usando aqui para Abraão é sair. Abrão precisava sair. Abrão precisava realmente deixar tudo aquilo que lhe pertencia como algo natural para começar a viver pela palavra do Senhor. Abrão, ele precisava deixar os seus apoios naturais, ele precisava deixar as suas condições materiais, físicas e até financeiras para viver apenas por uma palavra. Deus vem com uma palavra. Deus, ele não chega para Abrão dizendo: olha, Abrão, eu quero que você realmente faça um propósito, eu quero que você realmente faça uma campanha de oração, eu quero que você pense bem, faça a prova de mim e vê se realmente é de Deus você fazer o que eu estou falando para você fazer. Não. Simplesmente Deus, ele vem com uma palavra e espera uma ação de Abrão. E Deus, muitas vezes, queridos, ele realmente Ele quer que nós façamos algo simplesmente por ouvir a tua palavra, por ouvir a tua voz, por ouvir o teu propósito. E muitas vezes, quando Deus ele fala conosco para estabelecer um propósito pela sua palavra através das nossas vidas, nós ficamos fazendo provas com Deus. Ficamos colocando o velo no tempo e molha o velo, seca o velo, agora tem que molhar em volta, não, agora não pode molhar. Ou seja, ficamos fazendo uma prova de Gideão. Queridos, essa questão de Gideão era para o contexto da época.
Nós não podemos pegar algumas situações particulares e pessoais de algumas pessoas e transformarmos como doutrinas de vida para a nossa vida. Da mesma forma, nós não podemos ficar pegando lenços, pegando os aventais, pegando os objetos, né, que foram usados naquela época, naquela ocasião, na questão de Paulo, e transformarmos como doutrinas e campanhas em nossas vidas, porque se Deus fez naquela época, Ele vai fazer agora. Era uma questão da época, era o momento a qual Deus fez aquilo com Paulo, de pegar os lenços e os aventais de Paulo e levar aos enfermos para que eles fossem curados, porque Paulo estava distante daquelas pessoas. Foi algo para aquele momento. O que nós realmente precisamos entender, queridos, é que somente a palavra do Senhor precisa nos bastar. Somente a palavra do Senhor precisa ser o suficiente para as nossas vidas, e quando Deus diz sai, eu saio. Quando Deus diz fica, eu fico. Quando Deus fala faça, eu faço. Quando Deus diz não faça, eu não faço. E eu não preciso ficar procurando na Bíblia subterfúgios ou situações se eu vou ou não fazer, se eu vou ou não sair. A palavra de Deus, ela precisa ser o suficiente para mim e para você. Então, realmente, Abraão, nesse momento, ele precisa deixar tudo o que pertencia como algo natural, palpável, para começar uma vida somente por causa de uma palavra. Abraão, ele precisava sair de uma condição até que boa materialmente, como eu disse, mas era uma situação muito cômoda. Abraão precisava sair de casa. Já há mais de um ano estamos ouvindo a mesma frase, fica em casa. Não, chegou a hora de nós sairmos de casa. Chegou a hora de nós sairmos do nosso comodismo. E muitas vezes nós nos apegamos a condições materiais, nos apegamos a condições financeiras e palpáveis em meio a uma crise e nos tornamos pessoas cômodas, acomodadas. E pessoa acomodada, ela não frutifica. Pessoa que está acomodada em uma condição, ela não frutifica. E Deus quer que eu e você, como igreja, geremos frutos, e frutos que permaneçam. Não somente fruto daquilo que Gálatas 5 está dizendo para nós, os nossos frutos manifestando através do propósito, mas gerar frutos em vidas, em pessoas, levando pessoas ao arrependimento, levando pessoas ao evangelho, pregando o verdadeiro evangelho da graça, que é suficiente, não somente para nós, mas para todo aquele que crê. Ele precisava sair dessa condição cômoda, para uma condição melhor, uma condição maior, para aquilo que Deus havia preparado para a sua vida como propósito estabelecido por Ele. Porque Deus é o agente multiplicador do poder da sua palavra. É Deus quem faz a palavra dele multiplicar, porque Ele é poder. Nós não temos esse poder de nos tornarmos um agente multiplicador se não for pela palavra de Deus. Então eu preciso, quando recebo a palavra de Deus, seguir adiante, seguir em frente. O nome Abrão, queridos, no hebraico é Abram, grande pai. E o nome Abraão, quando o nome dele foi mudado em hebraico, é Avraham, que significa pai de muitos, pai de nações. Amados, o nome de Abraão foi mudado pelo simples fato de que Deus tinha um propósito. Fala comigo, Deus tem um propósito para se cumprir na vida dele. E para isso ele precisava mudar a sua história a partir do seu nome, mudar a sua identidade, mudar o seu propósito, ele se desapegar das coisas materiais e começar a viver pela palavra. É interessante um homem, né, que nesse momento chama-se grande pai, mas não tinha filhos. Você é Abrão, você é um grande pai, mas um pai que não tem filhos. Por quê? Porque Deus já estava observando e vendo e estabelecendo um futuro para Abrão. Naquele momento ele não tinha, mas ele teria. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite em nome de Jesus.
tendo-nos a palavra de Deus como algo suficiente para as nossas vidas, eu posso não ver o agora, mas Deus já estabeleceu um futuro. Eu posso não estar vivendo agora diante a crise, mas Deus já estabeleceu o final desta crise para que eu possa produzir frutos pelo propósito da sua palavra. Aquele que está, queridos, em Deus e realmente ouve a sua palavra, a sua identidade, ela é mudada. E quando a palavra ela é algo suficiente para a minha vida, a minha identidade em Cristo é mudada. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, essa eu vivo em Cristo. A minha identidade é mudada. Eu não tenho mais uma identidade natural. Eu passo a ter uma identidade sobrenatural. Deus precisava fazer em Abraão, mas não pela sua capacidade, mas pela sua palavra e pelo seu propósito. Eu vou repetir. Deus precisava fazer em Abraão, mas não pela capacidade de Abraão, mas pela sua palavra e pelo seu propósito. Deus, Ele quer realmente fazer algo em minha vida e em sua vida, mas nunca será pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Deus, Ele quer fazer algo em minha vida e em sua vida, mas nunca será pela minha ou pela sua capacidade, sempre será pelo propósito da sua palavra. Por quê? Para que Deus possa trabalhar com propósito na vida de alguém, Ele não pega algo concreto. Para que Deus possa trabalhar na sua vida, Ele não pode pegar algo concreto. Pelo contrário, Ele pega algo que não existe, amados, e faz passar a existir, senão não há lógica na palavra de Deus. Deus não pode pegar nada palpável, Deus não pode pegar nada concreto para fazer algo na minha vida e na sua vida. Ele pega algo que não existe, muitas vezes Ele pega algo que é um caos para que passe a existir, porque senão a palavra não tem lógica. A palavra não é verdade. E desde o princípio Deus cria as coisas assim. Vá comigo em Gênesis capítulo 1. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 1. O versículo de 1 a 3 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí o versículo 3 começa todas as coisas. E disse Deus: haja luz. E quando Deus diz haja, as coisas passam a existir. Da onde? Do nada, do caos. Então Deus fala assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para onde eu te mostrar. Deus vem com uma palavra. Deus vem com o quê, queridos? Uma palavra: sai. Ou seja, eu não posso pegar o que você tem para cumprir o que eu tenho para a sua vida. Eu preciso pegar o que eu tenho para cumprir e fazer você ter pela palavra. Amados, Deus, Ele precisa apenas de um princípio. Deus, Ele precisa apenas de um início para começar a agir através dos seus propósitos. E esse dia é o dia que eu quero oferecer para você uma proposta. Ele precisa de algo, ele precisa de um princípio, ele precisa de um começo, ele precisa de uma decisão. E se você tomar uma decisão de sair e seguir em frente, calma, tranquilize, porque o restante é com o Senhor. Alguém pode dizer um amém? Esse princípio depende de cada um de nós, para que o Senhor ele possa dar o start em sua vida e seu propósito comece a se cumprir. Porque se você for lá para Romanos capítulo 4, no versículo 17, a palavra diz assim: como está escrito. Está escrito o quê? O texto de Gênesis aqui, 12. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são
como se já fossem. Então ele pega algo que é irreal e transforma em algo real. Ele pega algo irreal e transforma em realidade na sua vida. Por quê? Porque você creu. E quando eu creio na palavra, eu não me apego mais às coisas naturais, materiais e financeiras. Eu apenas me apego em algo concreto pela fé, e começo a viver a realidade de Deus. Eu não vivo mais a realidade que está à minha volta, mas eu vivo a realidade que Deus tem para a minha vida. Agora vá comigo em 1ª carta de Coríntios, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Abre lá, por favor, querido. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 27. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu, a terceira vez, as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Agora olha o verso 30. Quanto a vós, porém sois dele, em Jesus Cristo. Nós somos de Deus em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então ele pega algo irreal e transforma em uma realidade, por apenas o quê? Crer. Eu não preciso fazer nada para obter algo em Deus. Ele já fez. Eu apenas preciso crer. Para ser salvo, eu não preciso fazer nada. Ele já fez. A Bíblia diz que eu preciso crer. Para obter a graça de Deus, eu não preciso fazer nada. Se te ensinaram que você tem que fazer algo, sacrificar algo, campanha disso, campanha daquilo, pega isso, pega aquilo, para obter a salvação, te ensinaram errado. É uma doutrina demoníaca. Porque a Bíblia diz que pela graça eu sou salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então ele pega algo irreal e se torna algo real na minha vida. Então ele diz para Abraão em Gênesis 12, verso 1, sai. E Abraão fez o quê, queridos? Ele saiu. Mas é interessante, se você for comigo lá em Atos, volta um pouquinho. Em Atos capítulo 7, Gênesis ele não dá esse detalhe, mas Atos dá esse detalhe. A Bíblia diz que Deus vem e diz assim para Abraão, naquele momento, sai. Agora no capítulo 7, no versículo 1, diz assim, aqui é o discurso de Estevão, né, o maior discurso do Novo Testamento desse homem aqui, 50 e tantos versículos aqui, você pode acompanhar depois, se isso te interessar, pode fazer sentido e transformar a sua vida. São 53 versículos de um discurso, o maior discurso da Bíblia, feito por um homem. Mas a Bíblia diz no versículo 1, perguntou o sumo sacerdote, é isto verdade? Respondeu ele, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu. Olha que interessante, queridos. O Deus da glória, Gênesis não diz isso, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Interessante que aparece uma palavra muito importante aqui.
apareceu. Gênesis não destaca isso, mas Atos, através de Estevão, pelo discurso dele, diz: Deus apareceu a Abraão. A palavra apareceu aqui no grego é opitanomai. Essa palavra opitanomai é uma palavra em que Deus se permitiu a ser visto. Deus permitiu que Abraão o visse com os olhos, ou ver com a mente, ou perceber, ou conhecer, ou tornar-se conhecido pela experiência. Experimentar, dar atenção, tomar cuidado. Ou seja, essa tradução diz: eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível. Agora, eu sempre entendo isso que eu aprendi estudando a palavra. O que a Bíblia não tem voz, eu não posso ter ouvidos. Estevão está dizendo que Deus apareceu para Abraão. Gênesis capítulo 12, a Bíblia não diz que ele apareceu, mas essa palavra, opitanomai, Deus ele permite que Abraão ouça a sua voz. Sabe o que eu entendo com isso, meditando nesse texto? Não importa a maneira como Deus se manifestou para Abraão. Se ele veio em forma visível, se ele não veio em forma visível, se veio em uma voz, se veio como um trovão, se veio como um vento, né, como várias vezes Deus vem como em forma de anjo para Abraão. Isso não importa, em Gênesis 12 não diz. Aqui Estevão está dizendo que ele apareceu, mas pode ser uma expressão, uma forma de Estevão se expressar de como Deus se manifestou. Não importa a maneira como Deus se manifesta, mas quando Deus se manifesta, o que importa é como eu reajo a essa manifestação. Não importa como Deus se manifesta para mim, o que importa é como eu vou reagir após aquela manifestação de Deus a mim. E se a palavra de Deus está sendo pregada para mim e para você nesse dia, não importa como ele está se manifestando através da minha vida, o que importa é como eu e você vamos reagir através dessa manifestação. Isso é opitanomai. Não importa. Deus ele está se permitindo neste momento, como diz a tradução, Deus está se permitindo a ser visto nesse dia. De forma visível ou não para Abraão, não importa. O que importa é como Abraão se manifestou depois ou reagiu depois. E ele diz, sai. Essa palavra sair no hebraico traz a menção do lugar que alguém sai, não do lugar que alguém chegou ou Deus está mostrando o lugar que vai levar. A palavra sair na tradução hebraica é o ponto do qual ele parte. Daqueles que deixam o lugar por vontade própria, ou daqueles que são expelidos ou expulsos. Deus vem com uma palavra dizendo, sai. Queridos, deixa eu dizer algo para você aqui, em nome de Jesus. Abraão não tinha opção. Ou ele saía por vontade própria, que a tradução da palavra está dizendo isso. A tradução da palavra diz que ou ele sai, a tradução é sair por vontade própria, ou ser expulso, ou ser expelido. Então, naquele caso, quando Deus aparece para Abraão, ele tinha duas opções, sair ou sair. Ou ele vai por vontade própria, que foi o caso, ele foi por vontade própria, ou ele seria expelido. E muitas vezes Deus ele vem com essas manifestações em nós, queridos, esperando uma resposta, e se nós não respondemos, ele nos faz sair. Está entendendo isso? Se você não se desapega e não vive somente pela palavra, Deus ele pode tirar alguns apoios naturais da sua vida. Papai. A teologia da prosperidade pira. A teologia triunfalista pira quando você ouve uma mensagem dessa. A teologia do coach, então, fica louca, endoida. Porque, queridos, muitas vezes nós não temos opção. Ou nós obedecemos ou obedecemos à voz de Deus. Se nós não sairmos por vontade própria, Deus ele pode, por muitas vezes, nos tirar. Que é isso, pastor? É a Bíblia. A tradução está dizendo isso. É isso que nós temos que examinar a palavra de Deus com muito cuidado, muitas vezes. E muitas vezes, queridos, Deus não nos dá opção. Ou segue em frente, ou segue em frente. Você está entendendo isso, queridos? Nós não temos mais opção, nós temos que seguir em frente. E aqui você vê três coisas para a gente entrar no final da mensagem.
Deus, ele fala, Deus, ele aparece, visível ou não, não sei, mas Deus se manifestou. O importante foi a reação de Abraão, e é o que Deus espera de nós nesse dia. Qual será a nossa reação após essa reunião? Ou quando eu te dar a bênção apostólica, qual vai ser a sua reação no dia seguinte? Ou a partir do momento em que essa mensagem terminar? A Bíblia diz que Abraão, ele escuta a voz de Deus. Há uma diferença de escutar e ouvir. Você pode estar ouvindo muitos sons, muitos ruídos à sua volta. Eu estou dentro de um estúdio cheio de espuma, eu não estou ouvindo mais nada, somente a minha voz. Porque esse lugar está preparado para que eu possa ouvir somente a minha voz. Os ruídos de fora não entram nessa sala. E o ruído daqui não vai para fora. Para ter uma qualidade melhor de som para você ouvir a palavra de Deus. Então, há uma sala toda preparada. Então, eu estou aqui apenas atento e escutando o que Deus está dizendo para mim. Escutar, queridos, é você dar atenção àquilo que Deus está lhe dizendo para que você faça. Não simplesmente ouvir e deixar de lado, porque o princípio para que Deus execute o seu poder começa por ouvir e dar atenção à sua voz. Então eu não posso deixar que os ruídos de fora façam com que eu não tome uma decisão em Deus. E essa crise que estamos vivendo muitas vezes são ruídos que vêm à nossa volta, ruídos que vêm à nossa mente, zumbidos muitas vezes que vêm para que nós possamos deixar de ouvir a voz e nos apegarmos às coisas naturais. Mas eu tenho que escutar a voz e tomar uma decisão. A segunda questão no texto, a Bíblia diz que ele escuta a voz e ele obedece. Ele obedeceu a voz. Queridos, obedecer é você não deixar que exista um questionamento sobre aquilo que Deus fala em sua palavra. Obedecer é isso. Obedecer é isso. É você não deixar que exista um questionamento na sua mente, nas suas emoções, sobre aquilo que Deus fala. Se Deus está dizendo sai, sai. Se Deus está dizendo fica, fica. E eu estava meditando nesse texto ontem, e Deus me trouxe uma frase no coração: obediência é sair com um destino certo, mesmo sem saber para onde eu estou indo. Grava isso no teu coração. Se isso te interessar, pode fazer sentido em algum momento da sua vida. Obediência é sair com um destino certo. Por quê? Porque a palavra disse, sai. Ele não me deu o endereço, ele não me deu o destino, mas ele tem um destino certo para mim. Então, obediência é sair com um destino certo, mesmo sem saber para onde eu estou indo. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele obedeceu. Você quer ver? Hebreus capítulo 11, o versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Esse é o problema da igreja contemporânea hoje. Ela quer que Deus revele todo o processo para chegar num propósito. E, queridos, quando Deus tem um propósito para nós, Ele nunca vai revelar o seu processo. Porque senão a gente não sai de casa. A gente nem quer acordar amanhã. Ele escutou a voz, ele obedeceu, e por último ele saiu. Ele saiu. Isso significa o quê? Realizar uma quebra de vínculo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai. Para ele ir, ele precisava primeiro o quê? Quebrar esse vínculo. Sair significa você quebrar esse vínculo emocional, esse vínculo de alma, desejo, vontade com aquilo que lhe aprisiona em uma condição de comodismo. Saia do comodismo hoje, em nome de Jesus. Para que eu e você possamos experimentar o novo de Deus em nossas vidas. Você só vai experimentar aquilo que é novo de Deus para a sua vida se você sair do seu comodismo. Quando Deus ele fala, eu tenho que ter uma ação para que Ele possa agir por mim e através de mim. Aleluia! Para que Deus possa executar a sua palavra em seu poder, é necessário que exista, queridos, em primeiro lugar, uma condição
Ou seja, a condição era o quê? Sair. A condição era sair, para que depois a condição da palavra se cumprisse. Deus não iria fazer na vida de Abraão se Abraão não saísse. Se Abraão não se desapegasse. Segundo lugar, existiu a liberação da sua palavra. Quando Abraão saiu, quando Abraão quebrou aquele vínculo, aí a palavra realmente iria se cumprir. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se Abraão não tivesse tomado aquela decisão, nós não teríamos essa bênção em nossas vidas. Foi por causa da atitude dele. Então não importa a maneira como Deus se manifesta, o que importa é que ele se manifesta. O que importa para Deus é como eu vou reagir após aquela manifestação. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele, não era para ter levado, mas foi. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele partiu, queridos, de acordo com a ordem de Deus. Então saia dos seus apoios naturais e visíveis e se apegue à palavra de Deus. Não importa, você e eu temos um destino certo, mesmo sem saber para onde nós vamos. Mas Deus já estabeleceu o lugar que nós vamos morar. Nós vamos morar com Ele, na Nova Jerusalém, nas moradas do Altíssimo. Agora, naturalmente dizendo, pode sair confiando de acordo com a palavra do Senhor. E isso aconteceu porque ele creu. Isso vai acontecer comigo e com você, se nós crermos naquilo que Deus promete, sem saber o endereço exato, apenas debaixo de uma palavra. Porque, amados, para finalizar, quando nós conhecemos e quando entendemos quem é Deus, situações como estas, como aconteceu com Abrão, serão frequentes em nossas vidas, para que exista o cumprimento de seu propósito e Deus estabeleça a sua vontade em nós. Quando nós realmente conhecemos, passamos a conhecer a Deus, passamos a entender a Deus, situações como essa serão frequentes. Frequentes. Uma crise como estamos vivendo, nós precisamos viver com essa frequência em conhecer e entender. Situações vão acontecer com frequência. O que Deus espera de cada um de nós é exatamente isso. Que quando Ele dá uma ordem, segundo a sua palavra, nós possamos seguir em frente, mesmo não sabendo o que acontecerá. Pois se a ordem veio dele, Ele está na direção, Ele está no controle. Amém? Entenda isso. Realmente entenda isso. Quando há uma ordem segundo a sua palavra, para que a gente siga em frente, mesmo não sabendo o que acontecerá, pois se a ordem veio dele. A gente não ia imaginar que isso ia acontecer, queridos. Já estamos até nos habituando a conviver com isso. Mas se a ordem veio dele, não importa, ele está na direção, ele está no controle. Aí Deus vem com a palavra em Jeremias 29:11, lá no exílio do povo, dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito. E os pensamentos são de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Palavra de Deus para as nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por mais esse dia. Obrigado pela tua palavra, pela tua igreja que se reúne, Senhor Deus, através dessa conexão do YouTube. Obrigado pelo teu Espírito que sempre move em nós e continuará se movendo através de nós. Obrigado porque a tua palavra sempre nos diz para nós seguirmos em frente. Porque o Senhor está no controle, o Senhor está na direção. E como esta palavra, Senhor, a qual o Senhor se manifestou a Abraão, sai, e ele realmente saiu apenas crendo em uma palavra. Ele não se apegou às coisas palpáveis, ele não se apegou às coisas materiais, ele apenas se apegou em confiança na tua palavra. E o Senhor o levou e fez dele o propósito cumprido através do teu amor e da tua verdade.
E que esta palavra, Senhor, ela possa realmente se cumprir em cada um de nós. Quando nós cremos, escutamos, obedecemos e tomamos uma ação segundo a tua verdade, não somos mais nós, mas é o Senhor. E através do Senhor, nós possamos alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Fique em paz, fiquem bem e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.